divisão de x por y. Quer dizer, então você tem geometricamente, tá? Assim como você constrói geometricamente os reais, admitindo construção geométrica dos reais, você tem a construção geométrica das operações fundamentais. Adição, subtração, você tem adição, você tem a subtração. Não é isso que eu fiz para cá, você faz os negativos. Se um número for negativo, eu estou fazendo para x e y positivo. Mas negativo você já sabe o que é. Né? É retirar. Subtrair é retirar. Agora, a divisão. Eu estou indo no que é mais, acho mais interessante de representar, né? Isso aqui é a divisão, uma conceituação geométrica da divisão. Então, você procede da seguinte forma. Para esperar a energia chegar, não tem aula, né? Então, uma conceituação geométrica da divisão. Seguinte. Reta numérica. Tá? Você tem a reta numérica. Você tem o zero aqui. Você tem o x aqui, digamos. Você tem y. E você tem um pode estar depois, não importa, tá? São a mesma. Então você, a partir da origem, você constrói uma reta. Traça uma reta a partir da origem. Uma reta qualquer, a partir da origem. E agora você faz o seguinte. Você pega, ó, o y. Pega agora e faz a seguinte construção. Pode variar um pouco, mas você pega aqui, senta régua e compasso, tá? Construção com régua e compasso. Então você tem isso aqui é o y, né? Tá? E você faz o seguinte. Tem esse ponto, tem esse, certo? Traça uma reta ligando os dois pontos. Construção com régua e compasso, isso é possível. Tá? Tá bom? E a partir do... Então, quanto é que vale esse segmento aqui? Quanto é? Y, né? E a partir do 1, você traça também uma reta paralela a essa daqui. Essa paralela a essa. Marca esse ponto. Esse comprimento aqui você vai chamar de Z. Então você tem, tá? Você tem esse comprimento aqui, que é o Z. Então você tem, ó, dois triângulos, ó. Isso aqui vale 1, isso aqui vale Z. Tá? E você tem um triângulo maior. Esse ângulo é congruente a esse, que é congruente a esse, né? E aqui você tem o Y. E aqui você tem o X, né? Vou pegar mais aqui para... Aqui você tem o X. Então, qual é a relação que você tem? Os triângulos são semelhantes. Os triângulos são semelhantes, né? Os lados homólogos são proporcionais. Então, o que você tem é o quê? Deixa eu colocar aqui, ó. Ei, aponta para cá, porque acho que está fora, né? Obrigado. Z está para Y, tá? Z está para Y, assim como 1 está para X. E daí sai o quê? Que o Z é Y sobre X. Tá? Usando semelhança. Então, essa medida aqui, ó, essa medida daqui para cá, é exatamente o que? A razão, a divisão de Y por X. Portanto, você chega aqui, né? Quando você baixa, foi coincidência, viu? Foi coincidência, tá? Calma, mas dá o... porque do jeito que eu desenhei, ó,
o y é o dobro de x, né? Então é claro que a divisão da y teria que dar aqui perto, né? Mas isso aqui é o z, que é o quê? Y sobre x. Não tem jeito, tá? Porque, infelizmente, eu desenhei de forma que o y seja o dobro de x, tá? Perto, né? Aí deu, exato. Mas é um número, você pode mudar um pouco, que você trazer o y para cá, vai dar um pouco diferente. Tá certo? É quase que você dá o y sobre x. Entendido? E aí você faz, então você tem as 4 operações na reta. Essas 4 operações satisfazem as mesmas propriedades que no conjunto dos números racionais, que são quais? Não esqueçam, né? Você não pode esquecer as propriedades, né? As propriedades quais são? As propriedades, primeiro, x vezes y é igual a quê? A y vezes x, quaisquer que sejam x e y reais, tá? São, na verdade, é adição, né? Vale para adição e para multiplicação. Quais são? Deixa eu colocar aqui para aproveitar. X mais y é igual a quê? A y mais x, e x vezes y é igual a y vezes x, quaisquer que sejam x e y reais. Como é o nome dessa? Comutativa, né? Comutatividade. X mais y mais z é igual a x mais a soma de y com z e, né, xy vezes z, x vezes z é x vezes yz, quaisquer que sejam que x, y e z reais. A propriedade dessa é associativa. Tá? Antes tem outra, né? X mais y é real e x vezes y também é real, quaisquer que sejam x e y reais. Que propriedade é essa? Fechamento. Fechamento. Tá? Elemento neutro, né? X mais 0 é igual a x e x vezes 1 é igual a x, qualquer que seja o x real. Elemento neutro, né? Elemento neutro. Para mim, todas são importantes, mas a que se destaca mais é essa. É x vezes y mais z, é o quê? X vezes y mais x vezes z, quaisquer que sejam x, y e z reais. Isso aqui é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. A outra, dados x e y reais, se x vezes y é igual a 0, então x é igual a 0 ou o y é igual a 0. Tá? Entendido? Há mais propriedades que eu vou destacar aqui, que são importantes. Também. Tá bom? Quando é que x é maior do que y? Quando a diferença x menos y é positiva. Você pode usar isso como definição. Como, tá certo? Quando o x é menor do que y, quando o x menos... Entendeu? Tá certo? É a definição.
de desigualdades, tá? X é maior do que Y, dados X e Y reais, tá? X é maior do que Y, se somente se, quando eu coloco esses dois pontos, quer dizer que é por definição, se não é por prova, né? Se X menos Y é positivo, tá? E aí se você tem de maior, você tem de menor, tá? X é menor do que Y, né? Que é a mesma coisa, se somente isso é a conclusão. E X é maior que ou igual a Y, você reforma, e X é maior que ou igual a Y, se somente se X menos Y é maior que ou igual a zero, que é a diferença, tá? Você tem o simétrico. Porque aqui você tem a existência do elemento simétrico, né? X mais menos X dá quê? Zero. Você tem um elemento neutro, então se vem um elemento simétrico. Quem é o elemento simétrico? X menos X. Quem é o inverso multiplicativo de X diferente de zero? E X vezes 1 sobre X dá 1. Tá? Então, você tem. A subtração é somar com o simétrico. Tá certo? Então, você... Isso aí. E aí você tem o seguinte, ó. Tá? A soma de dois positivos dá o quê? Positivo. Tá? A soma de dois não negativos é não negativo. Então, isso é óbvio. E aí você tem a seguinte propriedade, é a seguinte. Dados X, Y e Z, números reais. Se X é maior do que Y, tá? Se X é maior do que Y, então X menos Y é maior que zero. Tá certo? Daí, X menos Y mais Z menos Z, quanto é Z menos Z? Quanto é? Zero. Então, isso aqui dá o X menos Y, dá maior do que zero. Ou seja, como a adição ela é comutativa, ela é associativa, o que é isso aqui, que é essa soma? É X mais Z menos Y mais Z, não é? Não é? Isso aqui é o quê? Maior que zero. Logo, por definição, X mais Z é maior do que Y mais Z. É uma propriedade básica dos reais. Se eu tenho uma desigualdade e eu somo o mesmo número aos dois lados dessa desigualdade, a desigualdade permanece. Tá? A desigualdade permanece. Vale também se for o quê? Maior que ou igual. Maior do que ou igual, tá? Tá bom? Maior do que ou igual. Isso aqui permanece, é óbvio, se você tiver o quê? Maior do que ou igual. Se for maior do que ou igual, isso também vale, porque vai valer isso, né? Tá? Vale isso, tá? Vale isso e, portanto, vale isso. Tá certo? O fato é, uma desigualdade, ela não se altera quando eu somo o mesmo número aos dois lados, tá? Isso é uma propriedade básica dos números reais. Uma outra propriedade dos números reais muito usada é a seguinte. Se você multiplica uma desigualdade por um número real positivo, a desigualdade permanece. Tá? Verdade? São coisas que se provam.
estou provando, né? Dados X, Y e Z reais com Z positivo, tá? Quantificador universal, né? XY reais e Z real positivo. Se X é maior que Y, então, por definição, X menos Y é maior do que zero. Daí, X menos Y vezes Z é o quê? Maior que zero. Produto de dois positivos é positivo. Só que isso aqui vale a distributividade. Vale em relação à subtração e vale em relação à adição. Não esqueça que subtrair, o que é subtrair? O que é? Somar com simétrico. Se eu for ficar definindo tudo aqui, eu perco a aula, eu uso quase toda a aula tá em definições, coisas que você já sabe, já que isso aqui é uma revisão, tá? Não é revisão, mas isso aqui é básico. Se dois números são positivos, o produto deles é positivo. Ou seja, quanto é que dá isso? XZ menos YZ é positivo. Logo, XZ é o quê? Maior do que YZ. Tá? XZ é maior do que YZ. Produto de... Então, se eu tenho uma desigualdade, e multiplico os dois lados por um número positivo, a desigualdade permanece. Certo? Eu vou aproveitar aqui para fazer, né? Obter o resultado se o número for o quê? Se o número é menor do que zero, aí a coisa muda. Porque até aqui, x maior do que y, então x menos y maior do que zero. Mas quando eu multiplico por z, sendo z negativo, uma vez que x menos y é positivo, o produto dá negativo. Ou seja, isso aqui é negativo e, portanto, xz é menor do que yz. Então, multiplicando os dois lados de uma desigualdade por um número negativo, a desigualdade inverte, tá? Coisa básica, que eu uso direta, que vou usar direto aqui no cálculo, tá? Uma outra propriedade, mas essa propriedade diz respeito à inversão, é o seguinte, que é um corolário disso aqui, ó. Dados x, y reais, se x é maior que y, que é maior que zero. Ó, aqui também vale se for x maior que ou igual a y. Se for x maior que ou igual a y, isso aqui é maior que ou igual a zero. Aí quando faz o produto é menor que ou igual a zero, menor que ou igual. Então vale para menor que ou igual. Se eu vou colocar todos os casos, eu vou usar a aula toda. Você tem que usar o bom senso, tá? E as definições. Isso aqui, ó. X e y reais. Se x é maior que y é maior do que zero, então o produto de x por y é o quê? Positivo. Porque os dois são positivos. E assim eu posso calcular o inverso. 1 sobre xy, que é 1 dividido por xy, ainda é o quê? Positivo. Daí sai o seguinte. X não é maior do que y? Então, se eu multiplicar x por 1 sobre xy, vai ser maior do que y vezes 1 sobre xy. Não é? Porque eu estou multiplicando os dois lados de uma desigualdade por um número positivo. Isto é, quanto é que está esse produto? 1 sobre y. E quanto é que dá esse produto? 1 sobre x. O que é que isso diz daqui para cá?
diz se eu inverter, tá certo? Os dois membros de uma desigualdade, onde esses membros são positivos, a desigualdade inverte. Se x é maior do que y, 1 sobre y é maior do que 1 sobre x.